nesse sentido, Ronaldo, como é que você enxerga toda essa luta hoje? Porque isso foi uma luta, né? Não é chamado de luta antimanicomial à toa. Toda a reforma psiquiátrica, toda a construção da rede de atenção psicossocial foi sempre uma luta, né? Foi construída a muito suor, a muito sangue, né? Através de muitas mãos. Mas como é que você vê hoje, né? Mediante aos retrocessos que a gente teve nas políticas de saúde mental? Como é que você, enquanto uma pessoa que esteve ali na linha de frente dessa reforma em Petrópolis, como é que você vê a nossa situação hoje? Bem, eu prefiro falar assim, eu gosto de ver como uma coisa que não tem mais jeito, sabe? Tá lá, tá aí, é lá porque eu tô no Rio de Janeiro, tá, gente? Tá aí, de uma maneira funcional e eu acho que definitiva. A não ser que se destrua mesmo, sabe? A não ser que passe com uma retroescavadeira por cima, porque não é uma coisa criada sem bases. Tem bases teóricas dos anos 70, sabe? Tem 50 anos de prática, tem experiência dos outros e tem a nossa própria experiência. Petrópolis tem faculdade de medicina, tem faculdade de psicologia. Então, assim, tem muita gente, como você, né, que eu conheci aluno, né, eu acho, né, você era aluno, né, Sim, numa aluno. dessas cinco, uma dessas 5 vezes aí, e assim, e você tem uma experiência que eu levei, contando dos 12 anos lá que eu cheguei pela, eu levei uns 15 para ter, sabe, porque eu fiz uma formação em que eu era psicanalista, e eu seguia os parâmetros da psicanálise. E eu, quando eu cheguei em Petrópolis e fui para o serviço público, eu comecei realmente a tratar pessoas, né? E assim, como naquele exemplo que eu dei, né? O cara pedia cigarro porque ele queria fumar. Isso não tem nada a ver com complexo de Édipo nenhum. Às vezes um charuto é só um charuto. E a gente fazia força para ver charutos como charutos, sabe? Pessoas como pessoas, primeiro que tudo. E eu acho assim, como estrutura física, a rede está toda aí em Petrópolis montada. Como mentalidade, já tem muita gente, espero que hoje com essa nossa conversa a gente tenha conseguido mais algumas pessoas que queiram começar a pensar por essa linha, sabe? São pessoas, sabe? Ninguém trata uma pessoa que tem cirrose mal porque ela tem cirrose. Tá? Então, e nem acho que essa palavra doente mental seja a melhor definição, mas também não vou ficar perdendo tempo em escolher uma palavra nova só para ser politicamente correto. A questão é você tratar a gente como gente. Tá? E que às vezes a demanda é só aquela mesma. Você falou, né? Eu quero ir no banheiro. É isso. Então tem que ter um banheiro. Tá? Eu, muito simples. Isso tem que ser, em muitos casos, dado. A gente não pode exigir, né? Sem dar. E isso eu acho que é uma lição que a saúde mental aprendeu, pelo menos eu aprendi isso, né? Eu tenho que dar um pouco de mim. Quando eu falo da psicanálise, é que eu aprendi que a técnica era mais importante do que a pessoa. Né? Se eu aplicasse a psicanálise bem, dava tudo certo. A pessoa não importava. E claro que eu importo. Claro com que a maneira com que eu escuto, né, a minha postura corporal, a minha disposição a ver as pessoas, faz uma diferença enorme. Talvez a psicanálise seja certa como método, mas ela não é para psicólogos. Né? E você já me ouviu falar isso algumas vezes. Né? Depois de alguns anos de psicanalista, é que eu virei psicólogo. E foi a minha formação primeira lá. Né? Porque eu pude ver essa coisa humana nas pessoas que eu não precisava ver. Né? Se eu juntasse lá 2 ou 3 conceitos psicanalísticos, a questão estava resolvida. E aí eu passei a lidar com pessoas de verdade, né? E que tinham dores de coisas que doíam, que não era uma fantasia, né, sexual inconsciente, era dor mesmo, era porrada mesmo, tá? As coisas acontecem. E principalmente isso, que é uma coisa que me dói muito, né? Ver que tem muita gente que, sei lá, por causa de uma má interpretação, é obrigada a viver dentro de si mesmo. Né? Porque
vai ser mal interpretado por conta da sexualidade, por conta do jeito, por conta da maneira, por conta dos usos, né? Tem que virar um marginal, né, de alguma coisa. E os doentes mentais, essas pessoas que a gente ainda insiste em chamar de doente mental, que eu estou querendo uma palavra, mas eu não acho, eles são muito discriminados porque muitas vezes não têm a capacidade de se defender, né? A argumentação é muito difícil. Então, eu acho isso, assim, eu acho que tudo pode acabar. Tudo pode acabar. Mas aí em Petrópolis, de novo aqui em Petrópolis, está bem consolidada. Está fisicamente bem consolidada, uma rede que funciona, sabe? Que tem pessoas implicadas, que isso é muito importante, e tem uma mentalidade que já acredita que isso pode ser feito desse jeito. Tem muitos jeitos para se fazer tudo. Eu acho que esse é o jeito mais humano para tratar seres humanos. O Franco Basaglia, em uma entrevista após o fechamento do Hospital de Trieste, se eu não me engano, 1978, se eu não me engano é a data, ele, ao dar uma entrevista para uma repórter, ele disse assim, pode ser que um dia tudo isso que a gente tentou superar e superou aqui na Itália, volte, né? Pode ser que um dia essa ótica volte. Mas o mais importante, ele disse que agora a gente já sabe o que tem que fazer. Pô, era o que eu queria ter dito. Era exatamente o que eu queria ter dito. Eu não sou um Franco Basaglia, mas era exatamente isso que eu queria ter dito. Exatamente isso. Agora a gente sabe como fazer. Assim, quando eu falei lá no início que a gente estava muito motivado, né, porque era uma oportunidade da gente fazer as coisas, né, agora, né, lá naquele primeiro ambulatório, todo mundo queria ser um pouco Franco Basaglia, né, cara? Eu estudei de 74 a 79. Então, a maioria desses pensadores estavam vivos. Eles produziam o livro e a gente lia. Algum tempo depois, né, porque tinha a tradução, mas estavam Foucault, Basaglia, estava todo mundo aí, né? E a gente super inspirado por essas coisas, né? Inclusive, teve uma situação, porque nós, lá no CAPES, a gente, no Carnaval, conseguiu que a escola de samba do canto do cemitério fizesse um baile lá, nós tivemos um baile. Foi muito interessante, porque parou parou um ônibus cheio de turistas japoneses, ouviram a batucada, a gente convidou, então misturou os pacientes com os turistas japoneses, todos eles muito sem ritmo, divertidíssimo, e assim, nós incluímos, nós demos 2 festas juninas, é isso que eu quero contar. Uma no pátio da editora Vozes, você vê que a gente estava ganhando de espaço, né? E foi um fotógrafo da prefeitura, e teve uma hora que trouxeram ele até mim e falaram assim, fala isso de novo. Aí o cara falou assim, porque eu não estou sabendo quem é paciente, quem é técnico. Aí, cara, eu falei, e fui lá, dei um abraço nele, falei, cara, eu queria ouvir isso de alguém. E você falou. Então, assim, a gente conseguia muito essas coisas, que é exatamente isso, né? Assim, pode ser que as coisas acabem, mas eu acho que a gente já sabe qual é o certo, qual é o caminho certo, e não tem mais jeito. Eu acho. Tem esperança nisso. Mas é uma luta. Não é uma luta vencida. É sempre uma luta, até porque também o Basaglia é muito claro nisso, nos textos dele, porque ele falou que, mesmo com a superação do modelo manicomial, a lógica ainda ia aparecer em outros sentidos. Podia ser que outras lógicas fossem construídas, né, lógicas manicomiais, e elas estão aí ainda, né? Sobretudo pela roupagem da medicalização. Então, assim, é um diálogo muito interessante. Agradeço pela oportunidade de novamente conversar com você. Eu agradeço também. Eu adoro, você sabe, você foi logo na ferida, adoro falar, adoro contar histórias. Eu acho muito importante que as pessoas saibam a história. De novo, eu proponho, né, que alguém resolva escrever isso,
jornalista, um historiador, ou você mesmo, que tem feito isso, né, conhece bastante da história, conhece bem bastante teoria, porque é uma história possível, sabe? É uma história que é uma história, né? Uma história cheia de histórias, e que está aí. Eu acho muito, muito importante isso. Petrópolis fez essa mudança na minha vida na medida que me deu essa oportunidade. E a história, assim, o registro da história é muito importante, né? Você vê que nesse livro do Franco, né, A Instituição Negada, você consegue vislumbrar toda a história da psiquiatria democrática, né? Como eles encararam aquele processo. Aqui no Brasil também a gente tem muito conteúdo sobre reforma psiquiátrica, mas em relação à história de Petrópolis, a gente não tem, né, um livro, não tem um vídeo, um documentário que conte essa história. Eu também acho muito interessante a proposta de pensar alguma coisa que possa contar essa história, que é justamente o que você falou, né? A história tem que ser contada. Se a gente for pensar historicamente, a história é recente, mas ela tem que ser documentada para que lá na frente isso tudo não se perca, né? Não se apague, o sentimento disso não se apague. Ou como se fala sempre quando se refere à história, né? Para a gente não repetir a parte errada da história, né? Tem coisas da história que vale a pena repetir, e tem coisas que vale a pena não esquecer, para que a gente não repita. Foi um prazer. Desculpa por eu não estar aparecendo. Eu me arrumei legal, estava legal. Mas provavelmente tem a ver com a minha internet ou com a minha falta de habilidade de fazer isso. Mas, de qualquer maneira, obrigado. Estou à disposição. Obrigado. Também quero agradecer o pessoal que e foi depois a com a gente gente conversa o tempo todo. sobre a história da Rede 2. Né? Talvez pensar isso a um nível de documentário, talvez, vamos ver. Legal. Também agradecer o pessoal que ficou com a gente esse tempo todo aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar disponibilizando os dois vídeos, né? O primeiro e o segundo, no YouTube, para vocês que não acompanharam a discussão toda, ter oportunidade aí de acompanhar. Então, obrigado, Ronaldo, mais uma vez. E a gente se reencontra em outros momentos. Isso aí. Exatamente. Obrigado.